Nós estamos com uma série de mensagens nesse mês de abril e é importante que você saiba essa série de mensagens Novo Nascimento. É importante que você saiba diferenciar, distinguir, né? Você saiba, faça uma introspecção, veja como está a sua posição diante do Senhor. Não se sinta condenado. Diga ao seu vizinho: não se sinta condenado, irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira e a segunda mensagem teve gente que disse: pastor, misericórdia, eu não nasci de novo, não. Estuda, querido, escuta de novo. Vai lá no YouTube, no canal da igreja, procura ver realmente as mensagens. Procura analisar as mensagens e você escuta detalhes. Olha, ninguém cresce de qualquer jeito. Amém ou não amém? Ninguém cresce de qualquer jeito. Nós pastores eu digo, eu sou uma pessoa simples, todos nós diante do Senhor somos ovelhas. E a gente precisa estar estudando todo dia, todo tempo, procurando conhecimento para que a gente desenvolva a nossa salvação. Isso é isso é um compromisso de todos nós, né? Hoje eu me acordei 6 da manhã, aí comecei meditando no que eu ia ministrar agora. Terminamos, fiquei até 9h30 mais ou menos meditando. E eu vendo, meu Deus, misericórdia, como nós precisamos aprender a palavra. E hoje eu quero investir, estava dizendo a Léo, vamos investir mais hoje na ministração, no assunto da palavra, para que as pessoas cresçam. É muito importante esse seu crescimento. Então hoje nós vamos continuar no assunto que nós estamos estudando a respeito do novo nascimento, dos aspectos dele, as posições, e a gente vai falar hoje sobre a santificação. E a gente vai falar sobre a santificação, que ela tem 3 aspectos, que é o aspecto posicional, o aspecto experimental e o aspecto final. Diga comigo, existem 3 aspectos na santificação: aspecto posicional, experimental e o aspecto final, que é quando tudo conclui, né? Ou você vai ou ele vem te buscar. Então vamos ler a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É onde você já começa a identificar a sua posição diante de Deus. Mas você precisa entender que nessa posição existe, sim, um compromisso a ser cumprido. Tá certo? Então diz assim, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, diga comigo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podem sentar, queridos. Nós vamos explanar aqui para vocês, muito importante esse assunto. A santificação é algo muito lindo, o operar de Deus no nosso espírito. A palavra santificar, literalmente, ela significa separar. Vamos ver comigo? Santificar significa separar. Ou seja, você é santo, é para ser separado, certo? Do mundo, separado, eu digo, para viver uma vida reta diante do Senhor. Então, para o crente, a santificação, ela tem, como eu disse para vocês, 3 aspectos: aspecto posicional, aspecto experimental e o aspecto, o quê? Final. Mas eu quero falar para vocês, dando ao entendimento de vocês, uma luz, para que você entenda o que é o aspecto posicional. Esse aspecto posicional a Escritura nos mostra que diante do Senhor, a nossa posição nele é que nós já somos santificados, ou seja, nós somos separados.
como você viu agora, que nós somos nação santa. E por sermos essa nação santa, sermos separados, como a palavra fala no original, literalmente separados, santificação, santificar é uma pessoa ser separada. Então nós somos separados para Deus, para vivermos, na verdade, como Ele quer que vivamos. Nós somos filhos em que Ele tem prazer em nós. E esse prazer que Ele tem em nós é o prazer que vivamos segundo a vontade dEle. A posição de santo é uma posição separada. Você é tão puro, você nem se imagina o potencial que existe em você. Irmãos, quando nós nos convertemos, as Escrituras ela tem nos mostrado que essa posição que Deus nos levou a sermos santos, Ele nos deu um poder muito grande de podermos neutralizar até o pecado que tenazmente nos assedia. Eu tinha explicado aqui na primeira aula sobre a natureza carnal, que tanto tem em você, em mim, como tem no ímpio. Ou seja, a manifestação dos desejos da carne existe tanto para o ímpio como para o crente, para o salvo. A mesma manifestação, os desejos que ele tem, que o ímpio tem, nós temos. Só que tem uma diferença. A santificação nos faz vencermos o pecado. Como eu disse para você, esse tem os mesmos desejos sendo santo. E esse tem os mesmos desejos não sendo santo, não sendo salvo, não tendo o Espírito de Deus. Só que esse que não tem o Espírito de Deus, ele tem uma tendência a ser obediente ao pecado. Ele tem uma tendência a ser servo do pecado. Ele é, na verdade, levado para onde o pecado quer que leve, que o pecado, na verdade, é o próprio diabo manifestando na pessoa essa natureza de desobediência. Então, essa pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue obedecer. E essa que tem os mesmos desejos carnais, ela consegue obedecer. Porque o que atua na pessoa, em nós, salvos, é a natureza divina de Deus. Então, qual é a base para que fomos separados? Hebreus 13, 12. Qual é a base que tem na palavra de Deus? Que nós fomos separados, que nós fomos redimidos de uma forma em que temos essa separação, que Deus nos salvou e Ele nos redimiu. Você vai ver, Hebreus 13, versículo 12, diz que a base é o derramamento do sangue, que nos purifica de todo o pecado. Então essa santidade, o santo que você é porque foi Deus que lhe levou a essa posição. Hebreus 13, 12, de santo através da remissão dos seus pecados. Diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, Jesus, ele derramou seu próprio sangue ali no Gólgota, dando para nós, pagando o preço pelas nossas vidas. Você acha que Deus iria pagar o preço por alguém, por mim, por você, para a gente ser uma pessoa desprezível, insignificante, inseguras quanto à salvação? Não. Ele pagou o preço para nos salvar, nos fez santos, independente da natureza de pecado, carnalmente falando, que manifesta em nós. Então nós temos o poder de Deus em nós, que é o sangue de Jesus em nós, nos perdoa de todo pecado e Ele nos leva à posição realmente de santos diante de Deus. Irmãos, o pecado, ele não tem mais poder do que Deus. Precisamos entender isso. Nada nessa terra. O poder de Deus é muito grande. O sangue de Jesus é o poder. Nada é mais forte, não tem pecado mais forte, mais poderoso do que o sangue de Jesus. Sempre Ele apaga os nossos pecados. Então nós precisamos entender nossa posição. O que foi que Cristo fez por nós e como nós estamos. Nós estamos redimidos, nós temos essa base de sermos santos, porque nós estamos na posição pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Hebreus 10, 10,
que Ele providenciou isso para mim e para você. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque tem gente que abusa da vida de santidade. Olha só, não faça da sua liberdade libertinagem. Não é porque Ele nos comprou e nos santificou que nós temos a liberdade de pecar e ficar pedindo perdão. Peca e pede perdão. Você já teve uma explicação sobre isso lá atrás. A divina semente que está em nós nos faz obedecer, amados. Nos leva à obediência. A divina semente que está em nós nos leva a uma vida de compromisso com Deus. E se nós não temos ainda essa divina semente, nós precisamos ter a humildade e reconhecer: Deus, eu não tenho isso. Porque se eu estou sendo escravo do pecado, se eu estou sendo, na verdade, conduzido pelo pecado, eu não tenho força sobre o pecado, então significa que eu preciso nascer de novo. E a gente precisa ter essa humildade de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E buscar com sede, com força, a salvação e a presença do Espírito de Deus. Então entenda que você está no aspecto posicional santo. O aspecto posicional é ser santo. Diga comigo: o aspecto posicional é ser santo. Amém, amados? Somos santos. Esse é o aspecto posicional. Por quê? Porque foi através de o Senhor, Ele nos santificou através do seu sangue derramado, e a Bíblia também nos relata que foi através do sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz aqui em Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então Ele pagou o preço por nós, uma vez por todas. Não tem questão de Jesus pagar. Olha só, o povo fala sobre reencarnação. Meu querido, não tem lógica. Se a reencarnação fosse verdade, como é que ficaria o sacrifício de Jesus? A gente tem que pensar nisso. Então Ele pagou o preço por nós, para a gente sermos santos. Amém? Ele se tornou da parte de Deus a nossa santificação, como diz em 1 Coríntios 1:30. Foi Jesus que fez isso por nós. Então nós temos que entender essa posição. Somos santificados, e nos 3 aspectos, a posição, o aspecto posicional é que nós somos santos. Tem coisa melhor? Por isso que Satanás, ele fica louco. Ele não pode conosco. Ele fica louco, ele não consegue engolir isso. Ele não consegue perdão jamais. E diga: graças a Deus, meu Pai. Então, em outras palavras, no momento em que alguém crê no Senhor Jesus Cristo, naquele exato momento, Deus lhe concede a santidade de Cristo. Diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor, que Ele merece. Amém? Então é isso que nos faz ter essa alegria. Alegria, irmão. Não tem tristeza para você. O Senhor te fez uma posição, olha, de honrado aqui na terra, através do sacrifício dele. Agora nós temos o segundo aspecto posicional. Aliás, o segundo aspecto, dentre os 3 aspectos da santificação, o segundo aspecto. Agora eu vou chamar sua atenção disso aqui agora, porque isso é muito, muito, muito importante, que você tenha noção de que você é santo. Você não pode abusar da sua liberdade, tornando libertinagem, pecando, fazendo o que você quer. Você precisa agora entender que nesse aspecto de posição de santo, você tem compromisso. Bem, queridos? Diga ao seu vizinho: você tem compromisso. Que é justamente o aspecto experimental. No aspecto experimental, queridos, nós vamos ver algo muito lindo, e nós vamos aprender agora aqui. Nesse aspecto experimental, nós vamos analisar sobre a mortificação do velho homem, a natureza velha, e que ela tenta se manifestar na nossa carne. E nós vamos mostrar para você a vivificação do novo homem. Essa vivificação do novo homem é criado em Cristo para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras. Então,
o que é esse aspecto experimental? Você viu o aspecto posicional que você tem, que agora ninguém rouba isso de você. Uma vez o irmão chegou aqui para mim, ele está aqui diante dos meus olhos, ele sabe. Ele chegou para mim e disse, a minha esposa disse que, eu disse para ela, eu sou santo, eu aprendi isso, que eu sou santo. Ela, quem tu é santo? Ah, meu Deus do céu. Um comedor de feijão, de carne de charque, de farinha e arroz. E aí ele entendeu isso, a ficha caiu, disse, meu Deus. E agora mais do que nunca o irmão vai entender mais forte ainda, mais uma vez no aspecto, você entendeu hoje, no aspecto posicional, e agora esse aspecto experimental, pelo fato de termos sido separados, nós devemos entender que nós devemos ser crescentemente, diga comigo, crescentemente separados em nossas vidas diárias. Eu devo crescer hoje mais do que eu cresci ontem. Amanhã mais do que eu cresci hoje. Amém? Ontem eu cresci, hoje eu cresço, amanhã eu vou crescer. Então, crescentemente nós temos que ter dentro da nosso coração o aspecto experimental. E como é isso, esse aspecto experimental crescendo? Nesse aspecto, a santificação, olha para cá agora, ela é tratada como um processo, a santificação, ela é tratada como um processo que se inicia logo após o novo nascimento. Amém? Quando você se converte, você se torna santo. Você se torna o quê? Mais forte. Você se torna o quê? Agora você precisa entender que você precisa agora viver uma santificação. E é justamente que esse aspecto experimental nos fala. A santificação, ela é um processo que ela inicia logo após você nascer. E o que é essa santificação? Bem, a santificação é justamente você começar a trabalhar em você, começando na sua mente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, um detalhe. Você se tornou santo e agora você, nesse aspecto experimental, vai viver uma vida crescente de santificação. Como é essa vida crescente de santificação? Em primeiro lugar, o novo nascimento consiste pelo menos em duas partes, que é nesse aspecto experimental. A mortificação do velho homem. Então você é santo, agora você precisa mortificar esses desejos da natureza terrena. Colossenses 3, capítulo 5, por diante. E a gente vai ver bem rapidinho, porque o tempo da gente é pouco, são muitos trechos da palavra, e eu não quero me deter muito, mas você vai, presta atenção para você entender. Eu sou santo, agora eu tenho que viver nesse aspecto experimental. Pelo menos ele consiste no processo de mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Então, o que é justamente essa mortificação do velho homem? Você tem autoridade de neutralizar, porque você tem a presença do Espírito Santo, mortificar os feitos da carne, ou seja, os desejos da carne, o corpo de pecado. Amém ou não amém, igreja? Aí ele diz aqui, Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Pecador não pode fazer isso, não tem força para isso. E ele diz, essa natureza terrena é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, e por estas coisas que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência, você é filho de Deus. Agora você precisa entender que é justamente essa mortificação do velho homem que você tem que fazer. Romanos 6,6 também nos dá uma outra dica muito interessante. Se o Senhor nos diz, faça morrer a natureza terrena, Ele está dizendo, você tem poder de fazer os aspectos da carne, as manifestações carnais morrer. O pecado não terá domínio sobre mim e sobre você. Olha para mim, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tenho que explicar isso, porque senão você se sente condenado.
o pecado não pode ter domínio sobre nós. Nós temos desejos carnais. O sensualismo abala as estruturas de 99% dos homens. Por que 99%? Porque alguns homens são doentes. Mas olha a quantidade. O sensualismo, aquilo que o homem vê, desperta nele. Ele pode ser um velho gagá, impotente, porque está onde? Na carne. Então, todo mundo tem o seu momento de fraqueza, o seu desvio, através da manifestação carnal, em que você precisa conhecer que essa natureza que está em você, ela não está para te sucumbir. Porque senão você se sente acusado de, poxa, por que eu sinto esse defeito? Um rapaz chegou para mim, eu vou orar para Deus tirar todo o desejo de sexo. Eu digo, não ore não, peça para Deus lhe dar mais. Mas peça que isso seja conduzido para a oportunidade certa, da forma correta. Entendeu? Ele quis dizer virilidade. O Senhor tira esse desejo, tira essa virilidade. Não, não pode. Deus te fez perfeito. Então, meus amados, nós temos que entender que esses desejos, essas ações, essas manifestações em nós, ela existe. Mas nós temos o poder de fazer isto morrer em nossas vidas. E se você satisfazer o lado espiritual, jamais você vai satisfazer os desejos da carne. E como é que eu posso viver no Espírito? Escutando o que você está escutando aqui. Trazendo consciência do pecado. Lendo a palavra todos os dias. Orando todos os dias. Comunhão com Deus todos os dias. Se consagre. Se você tem um vício, né, do pecado, comece a buscar a Deus. Peça a Ele, Senhor, me dá um novo nascimento. Ele te dando, procure pedir ao Senhor força para você vencer isso. No jejum, na oração, na consagração. E o pecado tem muitas fontes que manifestam no nosso corpo. Romanos 6,6 diz assim: sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha que coisa linda. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O pecador é escravo do pecado. Ele não consegue se controlar. Ele não consegue se dominar. Uma vez um amigo, um colega meu chegou, ele era crente. Aí ele chegou e disse para mim, olha, eu estou saindo com uma fulana e tal, assim, rapaz, pede. Aí eu disse assim para ele, rapaz, pede a Deus, para Deus te libertar desse espírito de pombagira que você tem. Se eu quero é mais. Casado, e um filhinho. Eu disse, não diga isso não, meu irmão. Porque o diabo quer pegar essa sua palavra para destruir seu casamento, sua vida. Ah, eu sou homem, meu irmão. Tem que aproveitar. Chega uma hora que eu não vou poder fazer mais nada. E terminou, a mulher dele soube divorciar. Hoje ela vive com outro cara e ele vive lá na bagaceira, na cachaceira. Aí, porque aquilo que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Não é porque você está na igreja. Tem gente que está na igreja, mas está vulnerável. É o tempo todo liberando para o pecado. E, meu Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê força, mano. Amém ou não amém? Ninguém é isento de cair. Aquele que pensa que está de pé, aquele que pensar que está de pé, a Bíblia diz, cuide-se para que não caia. Você tem que se cuidar. Ah, eu estou muito forte. Uma vez um colega meu disse, pode colocar a mulher mais linda, nua, diante de mim. Eu não sinto nada. Eu digo, não fala isso não, irmão. Deixa de ser idiota. Porque se tu estiver sozinho, ela te assediar, tu cai de primeira. E às vezes a pessoa brinca com isso. Então, irmãos, nós estamos trazendo aqui para você uma consciência de que você, como santo que é, diante de Deus, Ele te santificou, tem que viver uma vida de santificação nesse aspecto experimental, fazendo a cada dia morrer essa natureza. Irmãos, assédio através de seu celular. Palavras que você sabe que não. Corta isso.
Amém? Você é casada, você é casado. Os elogios, que são elogios com segundas intenções, você conhece. Todo mundo conhece um elogio com segundas intenções. Conhece ou não conhece? Ora, ninguém é besta aqui, ninguém é criança. Então a gente precisa entender que se tem um elogio com segunda intenção, e você às vezes não tem nem, sabe, intenção naquele outro, naquela outra, aquilo ali vai se tornando forte em você. Amém ou não amém? Aquilo vai se tornando forte em você. E você precisa entender que você pode resistir a uma cantada, mas você não resiste a 1000 cantadas. É como a pastora Tana Teresa disse, que o pai dela disse: minha filha, uma mulher resiste a uma cantada, mas ela não resiste a 1000 cantadas. Eu até diminuo. 100, bem feita, dependendo da mulher, ela cai. O homem, 2 cantadas, bem dada, ele cai no mesmo dia. Misericórdia, pastor, é isso aí, irmã. Cuida do teu marido. Se cuida também da tua mulher, irmãozinho. Arrudeia, tem cuidado. A mulher tem que dar limite ao homem mesmo, irmão. Você está pensando, minha esposa, ela me dá limite. Quando ela me vê eu chegando muito perto de alguém, eu estou percebendo. O quê? E você, eu? É você mesmo. Eu não tenho outro esposo. O esposo que eu tenho é você. Eu vou logo lhe dizer: dê um passo atrás, porque você vai fazer uma coisa louca. E aí meus olhos se abrem. Mas muitas vezes os olhos estão abertos. O homem sabe que está caindo, e a mulher precisa chegar junto. Não é jogar as panelas para cima, quebrar tudo dentro de casa. Eu não quero mais ver a sua vida, eu não quero mais ver você, e jogar tudo para cima, acabar um casamento. Por quê? Porque o marido foi assediado, eu estava assediando mesmo. Irmãos queridos, todos nós temos a mesma fraqueza. Amém ou não amém? A irmã chegou para mim e veio falar do esposo dela, mas falou tanta coisa. Aquele prostituto que só vive olhando mulher nua na internet, que não pode ver uma mulher nua na rua, que não pode ver, nua na rua não, uma mulher na rua passando, uma mulher formosa, que isso, aí eu fiquei olhando para ela assim. Eu disse: irmã, posso te dizer uma coisa? Ela disse: diga, pastor. A irmã peca. Mas não desse jeito. Eu digo: algum dia, depois da aliança de casamento, será que a irmã não olhou para alguém com uma intenção diferente? Ela olhou, baixou a cabeça e disse: não sei, pastor. Eu digo: já me deu a resposta. A Bíblia diz: se eu olhar com esses olhos que a terra há de comer, ou que o Senhor vai arrebatá-lo. E eu desejei, eu sou um adúltero diante do Senhor. Eu já caí. E é isso que o humano precisa entender no outro. Se o outro não pecou pelo ato, mas pecou olhando. Às vezes você está julgando o outro, porque o outro olhou. Pegou lá seu marido olhando aquele bocado de coisa lá de pornografia, de imoralidade. Eu quero mais ver você. Pegou seu marido conversando com fulaninho, ciclano. Eu não quero mais saber. Queridos, precisamos entender que a Bíblia diz: nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Se você é forte, a Bíblia diz, então, já que você está por cima, que você se sente forte, dá força àquela pessoa que está se sentindo fraca, que está caindo na fraqueza. Alerta ela, chama ela. Vamos cuidar. Então o casal precisa entender que ele tem que orar para que esses laços diabólicos caiam por terra, porque ele não nasceu de novo, nasceu, só que ele estava dando lugar ao pecado. E no aspecto experimental significa que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E como é que a gente faz fazer a natureza terrena morrer? Exortai-vos uns aos outros mutuamente. Você está errando nisso, está caindo nisso. Quantas vezes minha esposa me chamou a atenção a isso? Eu estou vendo que você está caindo nisso. Abre teus olhos. Você está pecando nisso, filho. Abre teus olhos. Mas o senhor hoje é pastor. Depois de pastor, meu filho. Não tem isso, não. Então a gente precisa entender que fraquezas dos homens, elas são corrigidas. E quando tem um mais forte, carrega a carga do mais fraco. Agora, o mais fraco tem que tomar vergonha na cara. Saber que está errado e dizer: me perdoe, minha esposa, eu errei.
Porque eu já fiz isso com a minha esposa. Está pensando que eu não vi? Eu digo, tá certo, me desculpe, me perdoe. E eu não vou fazer mais isso. E aí, vem de novo a mesma coisa. Aí eu digo, não. Não. Porque permanecer no erro é o quê? Burrice. Mas vamos para a Bíblia, e Bíblia é bom. Então, cuidado aí nesse negócio de você querer julgar o outro, colocar o outro lá embaixo, vou acabar com aquele desgraçado, eu vou acabar com tudo, vou jogar tudo para cima. Sabe por que você não deve fazer isso? Vou te dizer, amado, casa de novo. E o outro vai fazer a mesma porcaria. Sim ou não? Estou falando para casais aqui agora. Te cuida, irmão. Te cuida, porque não é desse jeito não, né? Ninguém joga fora um casamento, ninguém joga fora o relacionamento, filhos. Porque vem aí um problema maior. Filho sendo criado por outra pessoa, que muitas vezes não é uma pessoa tão boa. Quando tem gente bom, do coração bom, ainda bem. Mas nem todo marido aceita o pai, nem todo padrasto aceita o pai vindo atrás dos filhos dele na casa da esposa do padrasto. Negócio meio complicado, né? Vocês entenderam. E aí começa a confusão agora. Não era mais confusão do sensualismo. Vem a confusão porque o ex-marido está vindo atrás do filho. E aí vem a confusão porque o ex-marido está com outra e tudo bem, mas o marido atual começa agora tendo suas quedas. E às vezes fica muito mais difícil, porque aí você reage com uma ira maior. Aprendi no outro, nesse eu vou ser pior. Aí nunca vai ser bom. Ninguém nunca vai ter um relacionamento de sucesso. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olha. A gente precisa, na verdade, ter um coração perdoador, um coração de novo nascimento, de novo nascido mesmo, um coração assim, sabe, generoso, pronto para perdoar, para amar, para suportar. Mas precisamos andar com a verdade. Se é para falar a verdade, nós temos que chamar aquele cônjuge e dizer assim, senta aqui, vamos conversar. Você está fazendo isso que eu não gosto. E aí, isso vai ajudá-lo a mortificar o velho homem. Vai ajudar até você matar essa natureza que você tem de ira, de falta de domínio próprio, de descontrole. A Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor. Você vai entender que você tem que fazer isso morrer. Tem muita coisa no aspecto experimental aqui que você tem que fazer morrer. Porque tem gente, eu só sou santo, eu sou nascido de novo e tal. Mas na hora, brincou, o bicho já quer puxar a faca. No bom sentido, pega um porrete. Vai quebrar um carro. Vou quebrar essa vassoura na sua cara. Imagina a mulher dizendo isso para o homem. E o cara sorrindo, e tem umas que batem para cima e quebra mesmo, irmão. E o cara olha para a cara dela e diz, eu não posso fazer nada porque Maria da Penha está no meu carro. Então, queridos, tenham cuidado. Bom, aspecto experimental, vocês já entenderam? A questão do perdão, a questão do suportar, a questão de fazer a natureza terrena morrer, de deixar a ira ser dominada pelo Espírito Santo. Então é isso. A mortificação do velho homem. Também nós temos um texto aqui baseado no texto de Efésios 4, versículo 17 ao 21, que eu quero ler para você. Olha só que coisa forte. Baseado no texto de Efésios 4, 21, Efésios 4, 17 a 21, diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, estamos falando do aspecto experimental, você matando a natureza de pecado. Não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa de quê? Da ignorância em que vivem, pela dureza de quê, minha gente? Dos corações. Então preste atenção, que os gentios, aquelas pessoas que não têm Deus, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza. Eles têm um coração duro, eles não obedecem. Você é santo? Então você obedece. Aí diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometer. Sabe o que é avidez? Desejo intenso. Isso é avidez. Aí ele diz aqui, ó, meu Deus,
Versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não é isso que a turma faz, irmãos? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade. Amém, queridos? Então, veja que a nova natureza nos leva a uma santificação, um aspecto experimental. Eu vou mortificar o velho homem. Agora, vai bem rapidinho. Mateus 13, 15, eu estava lendo essa semana, achei isso muito interessante, sobre a questão, né? A questão, Mateus 3, 15, meu pai. Deixa eu ver aqui. Eu errei aqui. 13. Versículo 13, capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então veja, observa aqui, tem gente que fecha os olhos. Tem gente que diz, a Bíblia diz assim, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouvir. Eles não estão nem aí para ouvir a verdade. Estão nem aí. Então isso pode acontecer com você, que é um crente. E a gente tem que ter muito cuidado nessas questões. Então, nesse aspecto experimental, vocês já entenderam que é mortificar a natureza do velho homem, sabendo que tudo está em você, amado. Andar na vaidade da sua mente, entenebrecido, com entendimento entenebrecido, separado da vida de Deus pela ignorância, dureza de coração, perda de sensibilidade espiritual, cometendo avidez, com avidez toda sorte de impureza. Quem é que faz isso? Somos nós? Não. É por isso que você viu lá em Efésios 4, de 14 a 17 a 21, fala que é isso que quem não tem Deus faz. E nós precisamos fazer isso morrer em nós. Mortificar a velha natureza, queridos, é um desafio diário que deve ser assumido por todo aquele que nasceu de Deus. Se o mesmo almeja experimentar um genuíno crescimento no processo da santificação. Santo és. Santificação, processo que você tem que trabalhar na sua carne, na sua mente. Quando eu digo na sua carne, está dizendo na sua mente. A nossa carne, se não for sujeita, lá em Gálatas 5, 19 a 21, vai falar sobre as ações da carne. A nossa carne, se ela não for sujeitada ao controle do Espírito Santo, irmãos, ela produzirá obras que se constituem, digo para você, uma afronta a Deus. Uma afronta a Deus. Queridos, dá vontade de pecar, dá. Quem é que não sente vontade de dar uma pecadazinha de vez em quando? Diga. Eu não sinto, graças a Deus. Estou um pouquinho diferente de você. Tem que crescer, chegar ao seu nível. Só que eu tenho que ter essa consciência. Espera aí. Se eu quiser, vai dar errado para mim. Além de eu ser castigado pelos meus pecados, porque de que se queixa o homem? Dos seus pecados. Eu vou atrair o castigo para mim. As coisas vão acontecer comigo. Não é porque Deus... Deus é amor, amado. Só que a palavra dele julga. Ele disse, eu não vim julgar. A minha palavra é quem julga. Então, se eu fizer errado, já manifesta, já realmente o juízo que está sobre a palavra. Está na palavra sobre a minha vida. Então, eu tenho que entender isso. Então, é justamente isso que eu estou dizendo para você. Você tem que sujeitar-se ao controle do Espírito Santo, né, para que você não venha afrontar Deus com tais pecados, com essa natureza manifestando em você. Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se eu vivo dominado pelo pecado, eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu vivo dominado pelo pecado, eu preciso de uma natureza nova, eu preciso conhecer realmente o Espírito Santo em mim. Se eu sou dominado pelo pecado, é porque eu preciso da divina semente, eu tenho que clamar a Deus um novo nascimento.
Observe que o Senhor te santifica, te sela. Eu disse para você que nenhum pecado tem mais poder do que o sangue de Jesus, porque ele passa e te limpa do pecado. Então eu preciso entender que agora que se o... Então, explica melhor, pastor. Se o sangue passa e me purifica, então eu vou pecar de novo. Não, porque agora quem está em você é a divina semente. Você agora vai começar a sair fora dessa vida de pecado. Esse seu aspecto experimental é uma mudança em você. Desenvolvimento pessoal é uma área que eu gosto de estudar muito. E a gente vê, quando você está crescendo, fulano cresceu, fulano está crescendo. Eu tenho um colega que ele era terrivelmente bruto. E eu converso com ele de vez em quando, eu digo, cara, como você mudou, bicho? Você cresceu demais, parabéns. Desenvolvimento mental, pessoal. Então, na Bíblia não é diferente, a gente tem que desenvolver a nossa salvação, é uma busca constante do conhecimento. Aí você começa a ler essas coisas, meu Deus. Então Gálatas 5,19 diz assim, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Senhor, eu vivo fazendo isso, me perdoe. Aí você sai. Pecar na vida do crente é errar o alvo. Então ele tem que dizer, peraí, eu estou fazendo isso, estou fora, misericórdia, meu Deus está repreendido, irmão, eu me sinto mal com o pecado. Quando eu peco, que eu tenho consciência que pequei, e sei que pequei, eu digo, Deus, fica arrasado. Eu passo 2, 3 dias, tenho consciência que se eu pedir perdão uma vez só, está perdoado. Eu passo 3 dias ainda pedindo perdão toda hora. Senhor, que coisa. Senhor, eu estou envergonhado. Meu Deus, eu estou com vergonha. Eu sinto vergonha de estar diante de Deus. Eu digo, meu Deus, eu estou com vergonha até de te pedir perdão sobre esse pecado. Que nojeira, que foi isso que eu fiz? Me perdoe em nome de Jesus. Porque Deus, amado, Ele nos dá essa natureza e a gente não se sente bem com o pecado. Você se sente à vontade com o pecado, precisa pedir, Deus me dá uma nova natureza. Amém, meus queridos? Então, meus amados, é isso aí. A Bíblia, ela nos declara que há um conflito entre a carne e o espírito. Aí em Gálatas mesmo, 5, 16, 17, diz, porque a carne milita, veja, a carne, ela fica lutando contra o espírito que está na gente, que é o Espírito Santo. A carne milita contra o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ou seja, a lei faz você ver o pecado. Então você precisa entender que, meu Deus, tem uma natureza em mim lutando contra o Espírito Santo. E lutando contra você mesmo, porque você é um com Cristo. E nós não podemos aceitar o domínio dessa natureza nas nossas vidas. Diga glória a Deus. E dê um forte aplauso aí para exaltar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, aquele que tiver controle sobre nós, determinará nossas ações. Se eu vivo carnalmente, se eu vivo no mundo do Espírito, se eu vivo uma natureza espiritual, eu vou ver, sabe? Eu vou dominar, se eu vivo realmente conforme a vontade de Deus, eu vou dominar essa natureza carnal. Então, aquele que tiver controle sobre nós determinará nossas ações. Você precisa entender. O que semeia, a Bíblia diz, na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá vida e o quê? Paz. Olha, vamos aqui para, meu pai, a natureza, vamos para Romanos capítulo 8. Você está estudando, está aprendendo também sobre o aspecto experimental, fazendo você mortificar a sua natureza carnal, a sua natureza terrena. Você está entendendo que você tem uma natureza terrena e que essa natureza manifesta em você como manifesta no ímpio. Mas você tem a força e o poder para neutralizar a força da natureza carnal, natureza adâmica, que é a presença do Espírito Santo em sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 9. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, você dando lugar, andando segundo a carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem está entendendo? Pastor, eu estou achando um pouquinho assim meio complexo essa questão aí, porque a Bíblia diz aqui que se eu estou na carne, se
Se vós estiveres na carne, vocês não podem agradar a Deus. E a Bíblia diz, vós, porém, não estáis na carne. Quando é que a Bíblia diz, vós, porém, não estáis na carne? Porque você tem o Espírito Santo de Deus em você. Você não está no domínio da carne. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, que você tem essa natureza divina para agradar a Deus. Então, nunca nós vamos ter uma desculpa, foi minha fraqueza. Nunca nós podemos nos desculpar dizendo assim, sabe, é porque eu sou fraco. Não, a Bíblia diz assim, você tem, digo fraco, eu sou forte, e você tem o poder de neutralizar as obras da carne. Olha, sabe como é que você neutraliza as obras da carne? Olha para cá. Corre do pecado. Está entendendo? Corre do pecado. Está mentindo? Para de mentir. Decide, vou parar de mentir. Gosto de olhar pornografia? Tem que amputar isso. A Bíblia diz, se teu olho te faz, não é? Pecar, arranca, mas não é arrancar o olho, é arrancar o que entra nos teus olhos. Arranca isso da tua vida. Melhor entrar no céu com um olho só. Então a Bíblia está dizendo, é melhor você entrar no céu sem isso que te leva ao pecado. Ai, pastor, sabe, eu já fiz de tudo, eu não me controlo. Então você não tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. É isso que está precisando ouvir agora. E aí a gente precisa correr e pedir a Deus, Senhor, entra em mim mesmo, faz o teu querer, opera em mim o teu efetuar e manifesta a tua glória em mim. Eu não estou tendo força não, irmão, já orei assim a Deus. Mas olha, por isso que ele diz, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo do versículo 5 por diante, que é melhor. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Se você vive ligado nas coisas carnais, você vai sempre estar dando lugar à carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ei, você já viu dizer que as más conversações corrompem os bons costumes? Essas amizades que você tem, que levam você a uma carnalidade, corre fora, irmão. Cai fora. Cai fora mesmo, porque se você não cair fora, você vai ver que essas más conversações vão te corromper. Vai fazer você se voltar de novo para o que você era. Ou dominar esses pecados em sua vida. É uma maldição. Então o Senhor está dizendo, quem se inclina para as más companhias, quem se inclina para certas conversas, quem se inclina para certas convivências, quem se inclina para o pecado, você não sabe que você tem uma fraqueza nisso? Eu sei qual é a minha fraqueza. Eu procuro, ó. Eu sei que está ali. É como aquele cara que vai fazer ele é um adicto, ele é um viciado, ele entra numa clínica, faz um tratamento, ele diz, eu estou vencendo o vício até hoje, eu estou há tantos dias, vencendo, mas até hoje, ele tem consciência que amanhã se ele se juntar com alguém, fuma, baseado, ele vai começar a fumar. Porque o cheiro do bicho leva. A cachaça, vou tomar um dedinho só. A cervejinha. Então, você não tem uma inclinação da carne naquele pecado, corre dele. Corre dele. E tem uma coisa, quando você começar a sentir isso ativando em você, você diz, eu repreendo em nome de Jesus. Vai embora, sai de mim, bota a mão e sai daqui, demônio. Sai da minha cabeça, sai da minha mente, sai dos meus olhos, sai dos meus ouvidos. Bate em retirada agora, Satanás. Faça isso. Faça 3 vezes isso, com vontade de pecar, com vontade de cair. Você está desejando, repreendo, sai dos meus olhos, sai dos meus ouvidos, sai da minha mente, desejando, sai de mim, demônio, vai embora, e desejando. Aquele dia que você se acorda com aquela vontade de abrir o site pornográfico e fazer, porque você já sabe o que você entende? Bota a mão nos teus olhos, vai demônio embora dos meus olhos, sai de mim essa vontade, eu determino em nome de Jesus, sai de mim. Nem que você diga, mas a mão vai lá e abre o site, sai de mim, demônio, em nome de Jesus. Eu duvido se misturar o profano com o santo. O santo vence, mano. Você sabe de uma coisa, desliga. Aí você sai fora. Isso é em qualquer pecado, qualquer área da sua vida. Não tenha convivência com aquilo que vai levar você ao pecado. Por quê? Versículo 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam, está falando sobre se inclinar para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor é a inclinação, o pendor é a mente carnal,
porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. A carne quer ver você pecando, a carne quer ver você, sabe, se ferrando, que eu ia dizer isso, me perdoa a expressão, mas é isso mesmo. A carne quer ver você, sabe, caindo e perdendo o mais precioso da tua vida, que é um dia estar diante da presença do Senhor. Por quê? Por causa de uma porcaria, de um prazerzinho nojento que o camarada teve. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de quem? Não é dele. Então, a natureza vai controlar a sua vida, será que mais você fortalece? Está ouvindo tudo aqui? Glória a Deus. Irmãos, para de perder tempo com besteira na internet. Cresce. Quantas mensagens você escuta, mensagem que te faz crescer? Mas às vezes você fica lá, no TikTok. Eu instalei aquela desgraça no meu celular e depois eu digo, eu vou tirar isso. Você passa o tempo todinho rindo, aí daqui a pouco chega um negocinho que os homens, né? Meu Deus. Agora tem outros aí que eu não sei nem como é o nome, mas sei que eu vejo as galinhas dançando lá. E aí o pior é que você não pode nem passar, né? Você está querendo ver um negócio, aí vem uma galinha logo dançando antes, o corococó dela, e você diga, ai, às vezes eu estou com a minha esposa fala, eu não estou nem vendo. Queridos, não é carne, né? Olha, compete a você dizer, não. Ai, para lá, demônio. Vamos terminar com essa. A vivificação do novo homem. Como é que eu vou vivificar em mim o novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras, pastor? Vamos lá em Romanos 6,4. Já que a gente está bem pertinho aqui, a gente vai em Romanos 6,4, é melhor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é isso? Uma vida nova. Estou falando agora no aspecto experimental, eu falei sobre a mortificação do velho homem, estou terminando agora com a vivificação do novo homem. Então eu tenho que andar em novidade de vida, amados. Diga, eu tenho obrigação de andar na minha nova vida com Deus. Amém? Viver uma vida de compromisso, de obediência ao Senhor. Essa vida de compromisso e obediência, vai abrindo aí em Colossenses capítulo 3, 1 e 2, para a gente ganhar tempo. Essa vida de obediência convém eu lutando contra a minha natureza carnal. É uma luta, meu filho, mais uma luta todo dia. Será que é isso aqui, meu pai? Tem hora que eu anoto umas coisas, tem hora que eu... Oh, Jeová. Aliás, Romanos 6. Romanos 6, meu Deus, está tão pertinho. Romanos 6, 11 e 12. Olha, Romanos 6, 11 e 12 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então esse novo homem se revestir é isso, eu tenho essa consciência que eu tenho que viver essa vida de compromisso com Ele, me revestindo, não sendo dominado pelas paixões lá de fora, das coisas do mundo. Amém? Irmãos, você vai caindo aos poucos. Você está pensando que crente cai dia para a noite? A gente cai espiritualmente devagarzinho. Você assiste lá um programa que te chama muita atenção. É uma fazenda, né? É um Big Brother, que você vai começar se nutrindo com essas coisas. Pastor, eu não tenho coragem de fazer aquilo. Mas o diabo vai lançar dentro do teu lar o sensualismo que vai fazer ou o teu esposo virar a cabeça ou tua esposa virar a cabeça. Quando eu ligava o televisor para assistir carnaval em casa, era uma briga. Minha esposa metia o dedo no televisor. Naquele tempo eram uns bichos
desligava. Aí ela dizia: aqui você é o cabeça, mas você não vai conduzir meus filhos para uma desgraça dessa. Se você quiser para o inferno, duro no seco, vá você sozinho para o inferno. Entendeu? Saia com isso dentro da minha casa. Isso não vai prevalecer na minha casa, irmão. E olha que eu não sou osso mole não, viu? Ah, pois eu vou ligar. E eu desligo. Eu ligava, ela desligava. Eu ligava, ela desligava de novo. Eu nunca tive coragem de fazer o que meu pai fazia. Meu pai sentava a mão assim, voava longe. Eu disse: tá bom, perdi. Sabe o que era que o diabo queria trazer para dentro da minha casa? Um espírito de prostituição, de adultério, de tudo que desgraça. E hoje, com certeza, meus filhos sendo desenvolvidos. Qual foi que eu dei para meu filho? Eu comprei um disco da Xuxa. Os antigos aqui vão se lembrar, um discozinho que ela está com a mão assim, e um pedacinho do peito aparecendo. Olha que desgraça era o incentivo do Brasil naquele tempo. Olha a carnalidade do pastor, que eu não era pastor na época. Então eu quero que você entenda que são essas coisas que desgraçam seu lar. Não é porque você olhando, eu estou olhando, mas eu não me passo a fazer isso. Mas um espírito começa trabalhando dentro da sua casa, viu? Aí você não entende porque é que entra o espírito da contenda, da facção, da discórdia, das brigas. Aí você não entende porque de repente o diabo começa, porque onde tem uma pomba gira, tem um tranca-rua. Nesses lugares onde você abre o espaço para você assistir Big Brother, Fazenda, essas coisas do sensualismo, você está liberando espíritos de pomba-gira, do sensualismo, ativar na sua casa. Mas eu não faço nada. Não é que você não faz, é que o espírito diz para o outro: vem cá, ô seu tranca, vem cá, vamos dar uma travadinha aqui nas finanças desse povo, vamos dar uma trabalhada aqui, o demônio da confusão. E eles começam a tranca-rua, ele começa a trazer confusão, discórdia, contenda, e você fica: meu Deus, eu tenho orado, mas você não tem se desprendido da carne. As paixões da carne fazem a gente ficar olhando essas coisas. Vocês estão entendendo, amados? Então você está entendendo agora, porque você: minha esposa não nasceu de novo não, pastor. Meu esposo não nasceu de novo não. Ele vive olhando essas coisas. Ele nasceu, filho. É preciso trabalhar nisso. O aspecto experimental é a gente entender: meu Deus, a minha posição é uma posição para ser diferente. Eu não posso viver. Quanto tempo aí, Léo, por favor? Coloca aí, anota aí. Meu Deus, eu preciso sair disso. Ou, conversa, você tem que sair disso. E às vezes eu ficava bravo com a minha esposa, mas não vou deixar na minha casa, essa desgraça não entra. Essa imoralidade não impera dentro do meu lar. E eu baixei foi a cabeça, porque eu conhecia a palavra. E quem conhece a palavra, na hora tem que baixar a cabeça e dizer: realmente, eu estou errado. E eu, graças a Deus, por uma mulher sábia, irmãos. Graças a Deus. Ela não ficava me agarrando, me esculhambava comigo: seu imundo, seu imoral, seu prostituto, você é isso. Não, ela só: não vou deixar, filho. Põe a tua cabeça no lugar. A gente está discutindo o problema. Eu não quero discutir pessoa, não quero discutir você. É o problema, a gente tem que tirar isso daqui. Não pode, filho. Pelo amor de Deus, abre teus olhos. Está querendo entregar ao diabo? Satanás vai te pegar. E eu ria. Satanás vai me pegar, coisa nenhuma. Abre ele em duas bandas. Mas menino, que abre nada. Quem abre o diabo é quem te abre em duas bandas. Vai brincando com essas coisas. Bom, cada um tem seu modo de agir. Mas o importante é você falar com seu esposo, sua esposa: está errado. Sua casa é um lugar de santidade. Seus olhos são os olhos de Deus. Você é santo para viver uma vida de santidade. Mortifica essa natureza de pecado. Você vai ver como a sua vida vai ser uma vida abençoada. E a gente vai encerrar Gálatas 2,19, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com quem? Ei, vamos lá. Estou crucificado com quem? Quem está crucificado aqui? Diga bem, Jesus.
Se você está crucificado, você está no lugar do julgamento, morto. Eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para o meu Deus. Então, termino dizendo para você, a vivificação do novo homem, criado em Cristo Jesus, essa vivificação do novo homem, é para as boas obras. Esse é o aspecto. Do aspecto experimental, falei sobre mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem, tá certo? Você sabendo que esse é o processo de viver as obras no testemunhar com uma vida de mudança. Enquanto mortificamos os feitos do velho homem, crucificando a nossa carne, nos revestimos do novo homem, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. E o alvo a ser buscado é tornar-se novamente a semelhança de Deus em sua plenitude, como diz lá em Efésios 4, do versículo 22 ao 24. Ou seja, você vai ser semelhante a Jesus. Diga graças a Deus. E dê um forte aplauso a Ele, pelo Espírito Santo ter nos ensinado. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.